Quais são os atrativos de Góis? Quantas aldeias do Xisto existem no concelho de Góis e que lendas nos ensinam sobre o local? Isto é o que vamos saber em mais este novo episódio de Portugal em Histórias, portanto, vem daí comigo, vamos descobrir. Góis é uma vila portuguesa no distrito de Coimbra, na província histórica da Beira Litoral, região centro. Relativamente à sua história, em 1708 o padre António Carvalho da Costa escreveu no seu livro, e que eu vou passar a ler. 5 léguas ao nascente de Coimbra, em tão profundo vale situado entre as terras do Rabadão e Carvalhal, está fundada a vila de Góis, banhada pelo rio Ceira, em cujas correntes se acha bastante ouro e se pescam boas trutas. Mandou a povoar D. Anião Estrada, fidalgo ilustre, natural das Astúrias e companheiro do conde Dom Henrique nas empreitadas do seu tempo. A este, D. Anião Estrada, deu el-rei Dom Afonso Henriques esta terra pelos anos de 1170, a qual possuíram os seus descendentes com o apelido Góis, onde um deles, chamado Vasco Pires Farinha, fundou um grande morgado, vindo por casamento aos Silveiras, condes de Sortelha, o qual hoje se possui D. Luís de Lencastre, conde da vila de Nova Portimão. A esta vila deu foral el-rei D. Manuel, por sentença da nova relação em Lisboa, a 20 de maio de 1516. Tem uma igreja paroquial dedicada à Nossa Senhora da Assunção e representa o vigário da igreja matriz no seu termo. 2 freguesias, sendo uma delas com a invocação da Nossa Senhora das Neves, no lugar de Cadafaz, com 3 aldeias anexas, e a segunda dedicada a São Sebastião, situada no lugar do Colmeal, com 9 aldeias anexas. Em todo este termo há 3 ermidas com muitas fontes de excelente água. E foi assim que o padre António Carvalho descreveu Góis e contou a sua história. Na vila de Góis podemos apreciar uma bela e encantadora paisagem natural, onde o elemento água é predominante, desenvolvendo-se em altivas montanhas por todo o concelho, que rodeiam a área urbana da vila. Pode-se também conhecer interessantes e imponentes elementos patrimoniais, testemunho de épocas áureas de desenvolvimento cultural da região. Em paralelo, mantém-se as vivências populares de dimensão rural, tão próprias desta região, desde sempre presentes nos modos de vida e costumes da população local. O centro histórico da Vila de Góis oferece locais aprazíveis e convidativos ao convívio, descanso e lazer, designadamente o Largo Francisco Inácio Dias Nogueira, ao Largo do Pombal, a Praia Fluvial da Peneda, o Parque Chico Seras e o passeio pela Avenida Álvaro de Paulo Dias Nogueira, que dá acesso ao magnífico Parque de Merendas do Cerejal, que é o pulmão da Vila de Góis, na margem do Ceira e junto ao centro histórico. Eu tive o prazer de fazer umas férias pequenas em Góis, aliás, numa aldeia do Xisto, na aldeia da Pena, já vou falar sobre as aldeias, e existem pelo menos 3 praias fluviais, a Praia da Peneda, a Praia Fluvial das Canaveias e a Praia Fluvial do Peco Escuro, e que são muito bonitas e devem ser visitadas. Relativamente às aldeias do Xisto, o projeto das aldeias do Xisto nasceu no ano 2000, assenta em bases como a preservação da cultura, o combate à desertificação, valorização do património arquitetónico construído, a dinamização das artes e ofícios tradicionais e a preservação da paisagem envolvente. A rede das aldeias de Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável de âmbito regional, regido pela Agência de Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, e fruto do projeto 27 aldeias do Xisto ao longo do tempo foram sofrendo alterações significativas no âmbito da sua requalificação, aumentando o seu potencial humano de desenvolvimento. O concelho de Góis tem 4 aldeias que integram o conjunto de rede de aldeias do Xisto, e são elas Aigra Nova, Aigra Velha, Comareira e Pena. Eu tive o prazer de ficar na aldeia do Xisto da Pena e é muito bonito, muito mesmo. Neste episódio de Portugal em Histórias vou focar mais nas lendas e nas suas histórias mesmo, porque esta zona realmente transborda lendas e histórias, e eu vou explicar um bocadinho.
As lendas, embora fazendo parte do imaginário do fantástico, apresentam na maioria das vezes indícios de factos históricos, ainda que corrompidos ao longo dos séculos pela imaginação popular, fazendo jus à expressão popular: quem conta um conto acrescenta um ponto. A crença na superstição prevalecia e era prática. Por exemplo, quando das debulhas, contar as histórias de arrepiar, crendices induzidas de geração em geração, através de lendas transmitidas oralmente, cujos contadores, convictos da sua verdade, entusiasmavam os miúdos e graúdos com o poder da mística narrativa. Em Góis são conhecidas lendas como a procissão noturna, percorrendo a quinta, os lobisomens na Portela, a dança das bruxas na relva do meio, a alma penada que todas as noites de candeia acesa percorria a serra em ambos sentidos, desde o Carvalhal ao Roçaio, fosse verão ou inverno. Sem esquecer a história da costureirinha, aquela máquina que todos ouviam trabalhar. Salvaguardar, valorizar e divulgar o património cultural e material das aldeias do Xisto de Góis tem sido, desde há muito, uma das missões do Ecomuseu Tradições do Xisto. Algum desse património foi há muito recuperado por uma colaboradora da Lusitânia, Liga de Amigos da Serra de Lousã, histórias e contos recolhidos que retratam um passado narrado pelos mais antigos às crianças, ao lume da fogueira da cozinha, nas noites frias de inverno. Este trabalho de registro e salvaguarda de um legado patrimonial destas comunidades é importantíssimo para que não se perca a identidade de um povo. Deste modo, este episódio está repleto de lendas e histórias e que vou tentar contá-las porque são todas muito interessantes e vamos ver se conseguimos fazer um vídeo que não fique com meia hora e contar estas histórias todas. Então, vamos à história de As Agulhas que Fugiam das Mãos. Certo dia, estava uma senhora no campo a guardar o seu rebanho e levou consigo uma cesta com a lã e as 5 agulhas para fazer as meias e as luvas de lã, como era habitual. A certa altura, quando estava sentada a fazer as meias de lã e ao mesmo tempo a vigiar o rebanho, sentiu por várias vezes as agulhas a escorregarem pelas suas mãos. Dizia à senhora que pressentia algo, mas não sabia o que era. De repente, as agulhas caíram mesmo para a terra e quando a senhora reparou, estavam mesmo atrás dela 3 lobos. Parece que a senhora estava a pressentir que os lobos iam aparecer e por isso as agulhas estavam-lhe a dar sinal e escorregavam-lhe pelas mãos. Os lobos não atacaram a senhora. No entanto, ela não deixou os lobos chegarem perto do seu rebanho, pois se isso acontecesse, ficaria sem algumas das suas cabras. Os lobisomens e as bruxas. Em tempos mais antigos, por estas aldeias, alguns dos seus habitantes acreditavam que existiam lobisomens e bruxas e que apareciam com determinada frequência nas localidades. Algumas pessoas afirmavam mesmo que os chegavam a ver. Contava-se que os lobisomens e as bruxas só não eram pessoas normais, como as restantes, porque lhes tinha sido concedido um dom ou um condão, muitas vezes à nascença, e era esse dom que os levava a transformarem-se em lobisomens ou a praticar as ditas bruxarias. No entanto, estas criaturas, ou seres mais insólitos, podiam perder os seus dons, passando a viver uma vida normal. Para que tal acontecesse, explicavam os mais entendidos, eles tinham que ser picados com uma vara. Mas não era uma vara qualquer, esta tinha que possuir na ponta um pico de metal. E como é que isso poderia acontecer? Pois bem, dizia-se que à noite, quando os lobisomens ou as bruxas andavam a deambular pelas ruas, as pessoas das janelas de suas casas picavam-nos com as tais varas e só assim perderiam o dom, transformando-se em pessoas normais. Mas havia que tomar cuidado, pois quem picava os lobisomens ou as bruxas não podia permitir que o sangue que jorrasse através do pico da vara destas criaturas espirrasse sobre eles, pois caso isso acontecesse, a pessoa que tinha dado a picadela herdava o dom. Vamos agora à sepultada viva na capela. Vamos descobrir como. A Capela dos Barretos, ou de São José, lateral à Igreja Matriz de Góis, mandada construir por António Rodrigues Barreto e a sua mulher, Felicitas Duarte Figueiredo, foi durante muito tempo o panteão da família Barreto Perdigão, mais tarde dos Barretos Chichorro. Na pesada pedra que cobre a sepultura no chão da capela, pode-se ainda ler a data de 1640 e o nome dos seus instituidores. Em data incerta foi ali sepultada uma senhora, familiar do morgadio. Nos dias que se lhe seguiram,
Quem frequentava a igreja não deixava de ouvir, proveniente daquela capela, débeis murmúrios, como que suplicantes por socorro. Quem, esmagado sob o chumbo daqueles sons, não sentiria um calafrio percorrer o seu corpo? Quem, no silêncio solene da igreja, não estremeceria a ruídos que, parecendo vir do além, lhes invocavam os mistérios da vida? Quem não veria neles um aviso do céu, lembrando a nossa vida efêmera? Os fiéis não deixavam de lamentar a alma da sua conterrânea, talvez de pecadora arrependida, clamando piedade junto do Senhor. E muitos deles, certamente, não deixavam de orar com mais fervor pela sua salvação. Os ais foram-se atenuando até deixarem de se ouvir. Certamente Deus misericordioso teria aberto as portas do seu reino. A serenidade voltava à comunidade de Góis. Chega a altura de outro enterro, remove-se com esforço a pedra do túmulo e, sentada nos degraus interiores que conduziam à sepultura, está a antiga defunta, com as vestes com que carinhosamente os familiares a tinham envolvido. Tivera forças para sair do caixão, onde a colocaram, ainda com imperceptíveis restos de vida, mas não o suficiente para erguer a pedra tumular. Vamos então a outra história, que é a Buraca dos Mouros. No monte acima da aldeia de Corte-Cega existe uma mina chamada a Buraca dos Mouros. Um conto tradicional diz que no passado tinham vindo os mouros para a aldeia e os habitantes tentaram fugir. No entanto, os mouros capturaram um homem, penduraram-no numa figueira e espetaram-no com garfos de ferro. Entretanto, uma mulher com os seus 2 filhos fugiu, descendo pelo carreiro que leva ao rio até à Lapa de Fonte, escondendo-se por baixo desta espécie de gruta. Os mouros tinham observado a fuga e procuravam a mulher e os filhos. Eles chegaram a estar mesmo por cima da Lapa da Fonte, mas a mulher e as suas crianças mantiveram o silêncio. E só muito mais tarde, já era de noite, quando ela tinha a certeza que os mouros tinham ido embora, ela deixou o esconderijo e regressou acompanhada pelos filhos para a aldeia. O local encontrava-se deserto porque todos os habitantes tinham fugido e os mouros tinham ido embora. Estavam os 3 salvos. No dia seguinte, os habitantes regressaram. Vamos então à lenda do Cerro da Candosa. Diz-nos a lenda que o Estreito do Cabril separava 2 reinos, o Mouro e o Cristão. O Mouro, chamado Alcandar, na margem esquerda do rio Ceira, ou seja, Candosa, e o Cristão na margem direita. Diz a lenda que a linda princesa se namorou do filho do rei Cristão ao ponto de se apaixonarem, mas a rivalidade dos pais não permitia tal coisa. Porém, às escondidas, numa gruta que ainda hoje existe, marcavam encontros à noite. O sinal seria uma lamparina acesa que era vista de outra margem pelo príncipe Cristão, que por sua vez passava ao rio para o outro lado ao encontro da sua amada. Mas uma noite, o rei Mouro deu pela falta da filha e logo mandou os guardas com cavalos à procura da princesa. Ao ouvirem o trote dos cavalos, os jovens e namorados tentaram fugir, mas na fuga precipitada caíram ao rio. Só no dia seguinte foram encontrados mortos e abraçados, como a quererem dizer que queriam ficar juntos para sempre e que o seu amor seria mais forte que a rivalidade dos pais. A partir desse dia, dizem que todas as noites de lua cheia, à meia-noite, se ouvem vozes e murmúrios no local da tragédia e se vêem 2 rosas a boiar nas águas do rio. Daí se chamar a lenda das 2 rosas. A Levada dos Mouros. A propósito da Levada dos Mouros, construída pelos romanos, transportando água desde a freguesia de Fajão, concelho da Pampilhosa, até perto de Bobadela, concelho de Oliveira do Hospital, passando pelo concelho de Góis. Conta-se a seguinte lenda. Havia um príncipe para os lados de avô que tinha uma filha que foi pretendida simultaneamente por 2 nobres cavaleiros. O príncipe disse que a daria ao que primeiro construísse um castelo no local, ou para lá levasse água em abundância. Puseram-se os 2 a trabalhar ativamente e, enquanto um construía o castelo, o outro foi buscar a água pela levada que foi abrindo na rocha. Chegada a água à morada do príncipe, dissera-lhe o pretendente: aqui tem, beba dela, de onde viria a povoação de Bobadela. Mas ao chegar à água, o outro pretendente dava o castelo concluído e nenhum deles pôde conquistar a donzela. Histórias de lobos. Como eu já tinha contado, os lobos eram frequentes nesta região e sobre eles há ainda histórias vivas na memória. Uma história contada nas aldeias Sobral e Ádela retrata um jovem homem de Sobral que namorava uma rapariga em Ádela que fica a cerca de 4 km de distância. Uma noite, já estava escuro, ele queria visitar a sua amada. Ao partilhar das suas intenções, a sua mãe proibiram-o de sair de casa àquela hora da tardia por causa dos lobos.
mas ele não desistiu e enganou a mãe, colocando peças de cortiça em forma de um corpo debaixo dos cobertores da sua cama, para fingir que continuava deitado a dormir, saindo pela janela durante a noite. Nessa noite, a sua mãe teve um pesadelo, sonhou que o seu querido filho tinha sido atacado por lobos. No dia a seguir, a única coisa que se encontrou do rapaz foram os seus pés ainda nos sapatos. O resto tinha desaparecido. Outra história conta-nos que um jovem proveniente da aldeia do Pessegueiro, no concelho da Pampilhosa da Serra, namorava uma rapariga da aldeia velha. Uma noite ele desceu do Pessegueiro e meteu-se no caminho para a aldeia velha, para no próximo dia seguir para o Colmeal, onde queria tratar dos papéis para o casamento. Quando estava a caminhar, de repente apareceram 3 lobos que o circundaram. Ele pensou que a sua vida tinha chegado ao fim e que já não era preciso tratar do casamento. Mas, entretanto, na aldeia velha, uma cadela que lhe era familiar pressentiu que alguma coisa não estava bem e correu em sua ajuda. Esta cadela corajosa lutou contra os lobos, dando assim ao jovem homem a oportunidade de fugir, chegando exausto e quase sem ar, mas salvo a aldeia. A cadela que lhe salvou a vida regressou 3 dias depois, ainda que ferida, mas com os cuidados do jovem ela sobreviveu. Quanto ao casamento, realizou-se como desejado e, fruto dessa união, nasceram gerações futuras graças à coragem de uma cadela. Estas foram as lendas, histórias e crendices do Concelho de Góis. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Beijinhos!